Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje, dia 18 de maio de 2020, a nossa pauta continua sendo o nosso capítulo 5, a respeito da Revolução Americana. Bom, ali na página 294, onde nós paramos, começa falando sobre esses conflitos que estavam começando a ocorrer entre os ingleses, que eram a metrópole, e as colônias, principalmente por conta da questões reflexos do iluminismo, questões de querer a independência já estavam começando a ser refletidas nas colônias norte-americanas já. Essas pessoas estavam começando a ficar insatisfeitas a respeito da metrópole que era a Inglaterra, a respeito das suas colônias. Aqui fala no primeiro item que, ao longo dos anos, a relação entre os colonos da América do Norte e o governo da Inglaterra tornou-se cada vez mais conturbada. Esse conflito de interesse marcou a história do desenvolvimento dos Estados Unidos e influenciou o surgimento de ideias de liberdade e de independência entre os colonos. Além disso, desentendimentos entre os países europeus envolvendo territórios coloniais também influenciaram nesse contexto estadunidense. Vamos saber mais sobre o que ocorreu o processo de independência dos Estados Unidos, também conhecido como a Revolução Americana. Ou seja, então, os Estados Unidos, que eram colônias, estavam cada vez mais insatisfeitos, estavam querendo, por conta das ideias iluministas que estavam sendo refletidas na América do Norte, eles queriam a sua independência, já não estavam satisfeitos com a cobrança de impostos, com a proibição de alguns produtos que eles estavam comercializando. Isso tudo foi gerando uma insatisfação. Mas antes que ocorresse essa Revolução Americana, acabou ocorrendo uma guerra conhecida como a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra de 1756 até 1763, É uma guerra que envolveu alguns impérios europeus, até que de fato conseguisse chegar a uma guerra que começou lá na Europa com impérios importantes europeus, que futuramente iriam chegar na América. Bom, primeiramente o início começou com os motivos, que o Império de Habsburgo, é um império austríaco, ele era comandado pela Maria Teresa, ele era contra o reino da Prússia, que era comandado pelo Frederico II. Ocorreu com um conflito em 1756, quando Frederico II ele acabou atacando o reino da Saxônia, que é um reino do Sacro Império, que ele era ligado com o Império Austríaco. Ele era aliado ao Império Austríaco. Agora nós começamos a falar da França e Inglaterra. De que lado que a França e a Inglaterra iriam acabar se unindo? Bom, a França e a Inglaterra, elas tinham bastante conflitos. Quando nós falamos conflitos, nós acabamos lembrando da Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra que, querendo ou não, acabou até atrasando um pouco a colonização da América do Norte. Não sei se vocês se lembram que eu falei para vocês. A guerra entre as duas que ocorreu foi até um dos motivos que atrasou a colonização da América do Norte, que teve que ser iniciada por empresas privadas. Bom, a França e a Inglaterra já tinham essa rixa entre as duas, e acabou que a França acabou invadindo uma ilha da Inglaterra. A Inglaterra não ficou nada satisfeita com isso. A Inglaterra tinha uma marinha muito poderosa, mas muito bem preparada. Ela era uma potência, ela era a rainha dos mares até então. Ela dominava todas as regiões marítimas, e ela acabou que tomando uma iniciativa de cercar ali o oceano, e acabou que a França não conseguia sair do lugar, e ela acabou tomando Quebec, que é uma colônia da França que ficava no Canadá. Ela acabou tomando essa colônia para si, e também acabou tomando algumas colônias da França nas Antilhas, umas colônias francesas da França nas Antilhas. A Inglaterra foi lá e tomou. Então, acabou que essas duas já tinham essa rixa da Guerra dos 100 Anos, e acabou que nessa questão ali, nesses anos de 1756 até 1763, ali na Guerra dos 7 Anos, as duas acabou tendo esse conflito. Como já estava ocorrendo esse conflito entre o Império Austríaco e contra o Império do Reino da Prússia, a Inglaterra resolveu se unir
A Inglaterra se uniu ao Reino da Prússia, que era comandado pelo Frederico II. A França acabou se unindo com a Áustria e a Espanha, e a Rússia veio em seguida. Acabou gerando esses conflitos. Acabou que a Inglaterra conseguiu vencer esses conflitos, acabou se sobressaindo, né? E acabou que aí iria começar a chegar esse conflito na América do Norte. Bom, aqui no segundo item fala sobre a Guerra dos Sete Anos. Bom, entre 1756 a 1763, né, o ano que ocorreu essa Guerra dos Sete Anos, alguns países europeus e suas colônias se envolveram em um conflito militar, como a Guerra dos Sete Anos. A Inglaterra e o Reino da Prússia, o Reino da Prússia, comandado pelo Frederico II, se aliaram para combater os exércitos da França. Como eu falei para vocês, a Inglaterra sempre rixada ali com a França, sempre tinha essa questão de rixa com a França. Ela acabou se unindo com o Império da Prússia, né, comandado pelo Frederico II, contra o exército da França, que acabou se unindo com a Áustria, que era comandado pela Maria Teresa, que era já inimigo do Império da Prússia. A Rússia acabou se unindo também, e a Suécia, e principalmente por causa das disputas territoriais. Essas disputas territoriais você sempre tem que entender que são sempre motivos de questões de guerra, tanto agora nessas guerras que aconteceram, a Guerra dos Sete Anos, como até mesmo nas questões vão influenciar lá na Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, quando nós falamos sobre imperialismo. Isso vocês vão ver no ano que vem, vocês vão estudar essa matéria. Então, essas disputas territoriais são sempre motivos de gerarem conflitos, de gerarem guerras, sempre, sempre, sempre. Disputas territoriais são sempre um dos principais motivos para que aconteçam as guerras. Bom, esse conflito, né, ele acabou repercutindo, né, como eu falei, para repetir de novo, a Inglaterra se uniu à Prússia, a Prússia que era brigada com a Áustria, né? A Áustria acabou se unindo à França, a França e a Inglaterra já não se batiam, já não se davam bem também. Acabou que a Inglaterra acabou vencendo por conta de toda a sua estrutura marítima, ela conseguiu pegar a colônia de Quebec, que fica no Canadá, que pertencia à França, conseguiu tomar algumas colônias da França nas Antilhas, e a Inglaterra conseguiu vencer esse conflito. Aqui no segundo parágrafo fala que o conflito acabou repercutindo também na América, por conta das questões territoriais, levando os moradores das 13 colônias a combaterem os colonos franceses, né, que tinham se estabelecido na região do Canadá. Isso acabou gerando também, então, conflito entre os colonos ingleses e os colonos franceses que estavam ali naquela região do Canadá. Por fim, a Inglaterra, que eu falei para vocês, ela acabou sendo vitoriosa e ficou conhecida ficou com alguns territórios na América como colônias canadenses. Ela acabou anexando para ela algumas colônias canadenses. Bom, sempre uma guerra que ocorre, uma guerra nunca sai barato, né? Quando fala em guerra, sempre vai ter um prejuízo grande e sempre vai ter algumas consequências que acontecem. E aqui não seria, na Inglaterra não seria diferente, apesar de ter vencido essa questão da Guerra dos Sete Anos, ela acabou tendo prejuízos financeiramente. Quem pagaria esses prejuízos acabariam sobrando não para ela pagar, mas sim para os seus colonos, seus colonos da América do Norte, os colonos que viviam na América do Norte, que teriam que acabar arcando com as consequências dessa guerra. Aqui no primeiro parágrafo fala na questão do aumento dos impostos, né? Embora a Inglaterra tenha vencido sua participação na Guerra dos Sete Anos, gerou muitas despesas, né? E consequentemente muitas dívidas. Em razão disso, seu governo aumentou tanto o controle sobre as colônias da América do Norte quanto os impostos dos colonos, ou seja, os impostos que esses colonos já pagavam para a metrópole, que era a Inglaterra, seriam aumentados. Por conta do quê? Por conta das consequências de toda essa guerra que ocorreu. A guerra, quando a gente pensa em guerra, não é só guerrear, vem as consequências, vem depois. Então, quem acabou tendo que pagar não seria a própria Inglaterra, não. A Inglaterra venceu a guerra, mas quem teria que pagar
seriam os seus colonos que viviam na América do Norte. E assim foram gerando alguns impostos até então abusivos, que os colonos norte-americanos teriam que pagar, como a lei do açúcar, a lei da moeda, a lei do selo, são daí questões que eu vou trabalhar agora na próxima aula com vocês. Eu vou falar um pouquinho a respeito do que era essa questão e como que esses colonos começaram a ficar cada vez mais insatisfeitos, até que foi um dos motivos que, consequentemente, foi um dos motivos que gerou essa revolução, essa questão de querer a independência, né, da Inglaterra, por conta de todos esses abusos de impostos que a Inglaterra cobrava sobre os seus colonos.